escrito assim: e todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres e daqueles que conseguiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Repita comigo assim: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Versículo 4 está escrito assim: e Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. Repita comigo assim: o qual eles haviam feito para o propósito. O qual eles haviam feito para o propósito. Amém? Podem ficar à vontade, irmãos. Aleluia. Eu lutava muito com Deus acerca dessa palavra, e o Senhor, Ele ministrou fortemente ao meu coração, e Ele me deu um tema: o que precede o avivamento é arrependimento. Amém? O que precede avivamento é o arrependimento. E enquanto o Senhor ministrava essa palavra ao meu coração, o Senhor falava fortemente comigo acerca da mensagem de arrependimento que precisa voltar para os altares. E quando nós falamos de altar, nós não nos limitamos a esse espaço que está à frente aqui da igreja. Quando nós falamos de altar, nós falamos de nós mesmos. Nós podemos falar de particularidade. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, quem me ouve diz amém? Nós vivemos em um tempo em que as pessoas, elas almejam muito avivamento. Elas almejam demais sentir a presença de Deus. Quantas vezes nós não fomos agraciados aqui nos cultos, recebemos a presença de Deus de uma forma tão grande, tão poderosa, que corremos, que pulamos, que choramos e gritamos, e é possível ouvir os nossos gritos e o nosso clamor além dessas portas, além dessa rua. É possível ouvir o nosso clamor lá atrás, na frente. Os vizinhos chegam até a pensar que somos malucos por causa do barulho em que eles estão ouvindo. Só que nós aprendemos por meio da palavra que o avivamento não é só uma manifestação de poder. O avivamento é um estilo de vida. Avivamento não é apenas uma manifestação de poder. Avivamento é um estilo de vida. É qualidade de quem está vivo. É qualidade de quem tem fôlego. É qualidade de quem pode se movimentar. E é por isso que quem é avivado, ele não está cheio da presença só em um domingo. Ele não está cheio da presença, não é só quando a igreja está cheia. Ele está cheio da presença, não é só quando ele está em outra igreja. Ele está cheio da presença, não é só quando ele está com o microfone. Ele está cheio da presença, não é só quando ele tem uma oportunidade. Ele está cheio da presença o tempo todo, a todo momento. Porque a presença de Deus, ela não é momentânea, ela é permanente na vida daquele que tem conhecimento do que é. A palavra que nós lemos vai fazer menção de um dos maiores avivamentos da Bíblia Sagrada. E quando nós falamos de avivamento, nós temos a ideia do quê? Línguas estranhas, pessoas rodando, pessoas pulando, pessoas gritando. Isso é manifestação de poder. Avivamento é arrependimento de pecado. Avivamento é mudança de pensamento, é mudança de atitude, é mudança de direção. Avivamento é mudar de vida. Nós
haviam voltado para as suas cidades. E havia pessoas que não tinham ido para o exílio, estavam ali vivendo uma miséria total. Mas as pessoas que chegaram ali, a maioria delas, elas se juntaram com a decadência daquele povo que ali estava. Elas se acomodaram com a situação que aquele povo estava. Passaram-se anos e tempo. O templo destruído, os muros destruídos, e as pessoas vivendo uma vida de miséria, as pessoas vivendo uma vida de decadência, as pessoas, aleluia, vivendo uma vida humilhante, uma vida sem alegria, sem paz, sem conforto e sem o principal, sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, sem ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor, Ele nos mostra em toda a sua palavra, e eu costumo dizer isso em todas as ministrações, porque é uma verdade. Para cada tempo de crise, Deus levanta um homem de coragem para revolucionar a sua era. Para cada tempo de crise, Deus levanta uma mulher que tem coragem para mudar o quadro, a situação atual em que está vivendo. Parece clichê o que eu estou dizendo, mas nós estamos vivendo uma fase de apostasia, de mortalidade espiritual, aonde as pessoas estão normalizando o pecado, aonde as pessoas acham que Deus não vai cobrar. E Deus está dizendo, para cada tempo de apostasia, eu levanto alguém para revolucionar. E o Senhor está perguntando quem é que está dentro desta obra. Neemias não estava em Judá. Neemias não estava em Jerusalém. Mas da nação pagã, da onde ele estava servindo, ele recebeu notícia de como estava a situação do seu povo. A palavra do Senhor diz que certa vez, uns homens do mesmo povo de Neemias visitam Neemias e levam uma mensagem para ele. Neemias, aonde estava, ele pergunta: como está o meu povo? Como está a minha cidade? Como estão os muros? Porque Neemias permanecia sendo crente, mesmo não estando em Judá. Neemias permanecia servindo e sendo fiel a Deus, mesmo não estando em Judá. Neemias permanecia com os seus princípios, mesmo sendo a garçom do rei pagão. Neemias continuava servindo a Deus e zelando pela sua integridade espiritual e pela comunhão que ele tinha com o Senhor. Ele não diz como está aquele povo, ele diz como está o meu povo, como estão os meus irmãos. Neemias está do mesmo jeito, de mal a pior. Os muros estão destruídos e aqueles que estão morando na cidade estão vivendo uma vida de miséria. A palavra do Senhor diz que Neemias, ele se entristece. Neemias fica aflito. Sabe qual é a primeira característica de homem e de mulher de Deus? É sentir a dor do outro, é sentir a necessidade do outro. É muito fácil eu estar em uma posição que aos meus olhos é favorável e menosprezar quem está em uma situação que aos meus olhos é desfavorável. Mas para homem e mulher de Deus, ele não consegue continuar rindo, sabendo que tem alguém do seu lado chorando. Ele se entristece com ele, ora por ele, abraça ele, até que a situação seja resolvida. E não importa a posição que ele está, se ele está recebendo bem ou recebendo mal, se ele está sendo beneficiado ou não, porque essa atitude é a atitude de quem tem Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus falou acerca dos sinais e ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. As pessoas estão olhando lá para o mundo e estão dizendo: estão matando porque o amor se esfriou, estão roubando porque o amor esfriou, estão fazendo um monte de coisa porque o amor se esfriou. Esse amor que Jesus se refere que vai esfriar é o meu e o seu. Porque quem está matando
para que Ele dê início à reconstrução dos templos. A história é longa e se eu for contar toda, a gente não consegue respeitar o horário. Mas diante, eu já até ministrei essa palavra acerca disso. Eu ministrei especificamente acerca de Neemias, que se posicionou sem ter recurso, que se posicionou mesmo estando em uma nação que não era temente a Deus. Deus ele proveu recurso, Deus ele proveu material, carta branca, para ele obter material para reconstruir os muros de Jerusalém. Deus ainda enviou guardas para fazer a segurança dele até Jerusalém, porque quando Deus chama, Deus provê recurso. Quando Deus escolhe, Ele se habilita. Ele é o teu patrocinador, Ele é o teu sócio. Tem um monte de gente aí querendo viver ministério e mendigar para os outros. Deus está dizendo: quem eu chamo, eu me responsabilizo, eu patrocino, eu mando recurso, eu habilito. Neemias chega, a cidade está destruída, os muros estão destruídos, as pessoas estão vivendo uma vida de miséria, e ele começa a trabalhar. Levanta-se opositores para tentar fazer a obra, mas ninguém pode parar alguém que está decidido a fazer a vontade de Deus. Ninguém pode parar alguém que foi comissionado por Deus. Ninguém pode parar alguém que se prontificou a fazer o que muitos não querem fazer. Sanbalate, Tobias, Gesem pode até levantar para zombar, para criticar, para tentar te desanimar, para tentar te parar, mas quem está fazendo uma grande obra não desocupa as mãos para dar alguém para desocupado. Ele continua trabalhando, porque ele está a serviço do reino. O muro é construído. Muro construído, cidade protegida. As pessoas estão todas em suas casas. A obra está completa. Só que alguém percebe que faltava uma coisa. Todas as vezes que nós colocarmos os nossos interesses acima daquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, nós nos sentiremos incompletos. Todas as vezes que nós colocarmos os nossos sonhos como prioridade, rejeitando os planos de Deus e priorizando os nossos, nós viveremos uma vida incompleta. Nós seremos incompletos em tudo que nós fizermos. Nós seremos incompletos em tudo que nós tentarmos executar, porque a prioridade é sempre Ele. Aleluia a Deus. Se Ele estiver presente, todas as outras coisas fluem, mas se Ele não estiver, nada. Esdras já sabia o que ele ia fazer. O versículo que nós lemos vai dizer que o povo se reúne como um só povo. Eles se juntam para ouvir a palavra. A palavra do Senhor vai dizer que eles pedem para ouvir a palavra. Eles pedem para ouvir a ministração da palavra. Enquanto eu li essa palavra, o Senhor começou a ministrar ao meu coração algo muito interessante. Ele começou a dizer: antes do povo pedir a palavra, o púlpito de Esdras já estava pronto. Entendeu? Antes do povo pedir para ouvir a palavra, o púlpito de Esdras já estava pronto. Sabe o que o Senhor está dizendo? A gente pede sede das pessoas, mas como está a nossa fonte? O Senhor nessa noite ele está direcionando uma palavra para a igreja, mas está direcionando também uma palavra para mim. Está direcionando uma palavra para você que é pregador. Está direcionando uma palavra para você que é evangelista, para você que é ministro do evangelho. O Senhor está dizendo: ei, eu vou provocar sede nas pessoas, mas tem água na tua fonte para saciar a sede de alguém.
pessoas. Estou sendo sincero. Tem dia que a gente está com uma palavra que a gente, se pregar essa palavra, o céu vai descer. Vai ser um trem de outro mundo. Às vezes você chega e você lança. E o Senhor começou a ministrar o meu coração. Pode dividir essa responsabilidade. Aleluia, Os ouvintes precisam de sede, mas os pregadores precisam de água. A igreja precisa de ter sede para receber a palavra, mas os pregadores precisam ter palavra para saciar a igreja. Deus está nos preparando com palavra. Não é sobre o que eu acho, não é teoria, é palavra. Deus está levantando o povo com uma palavra genuína, simples, mas objetiva, simples, mas ousada, simples, mas quando falada, quando pregada, toca, transforma, restaura, e Deus faz a obra. Só que olha o que diz a palavra: o povo se reuniu e pediu a palavra. E Esdras já estava com o púlpito pronto. E a palavra do Senhor vai dizer que eles haviam feito para aquele propósito. Qual é o propósito do púlpito que nós estamos construindo? Qual é o propósito do púlpito que nós estamos construindo? Para alguns é para chamar a atenção, como já foi falado aqui nessa noite. Para alguns é para ser famoso. Para alguns é para ser conhecido. Mas quer saber de uma coisa? Só quem constrói um púlpito com o propósito do reino é que alcança o reino. Só quem constrói o púlpito com o propósito de alcançar o reino, alcança o reino. Eu não sei para que você está construindo esse púlpito, mas o meu está sendo para alcançar o reino. E é por isso que o Senhor está dizendo: não é mais tempo de pregar a palavra para massagear eco, não é mais tempo para pregar teologia da prosperidade, é arrependei-vos e não precisa de porque eu sou crente. Deus está dizendo: tem mentes que precisam ser transformadas, mentalidades que precisam ser transformadas. Deus está dizendo: tem gente que está em Judá, mas a mente ainda é da Babilônia. E é por isso que está em Judá, mas não consegue reconstruir o templo. É por isso que está em Judá e começa a obra e não termina. Porque enquanto tem uns em Judá com a mentalidade da Babilônia, tem um que está na terra dos estrangeiros, mas a sua mente, a sua mentalidade, o seu pensamento, a sua essência continua sendo de homem de Deus. Aleluia! Neemias já não estava mais em Judá, mas a sua integridade como homem de Deus permanecia intacta. Nunca é sobre o lugar em que você está, sempre será sobre quem você é no lugar em que você está. Não bastava os muros, o povo precisava de comunhão. Muro reconstruído sem comunhão com Deus, qualquer exército estrangeiro vem e derruba. Mas constrói uma comunhão com Deus para ver se tem síria para te derrubar. Constrói uma comunhão com Deus para ver se tem cananeus para te derrubar. Ah, tem gente confiando na força do seu braço. Não busca mais a comunhão com Deus. Deus está dizendo: e quem é você se o emprego faltar? Quem é você se o dinheiro faltar? Quem é você se o teu relacionamento passar por uma instabilidade? Deus está dizendo: e se você passar por um momento difícil, como está a tua comunhão intacta? Ou já foi abalada? Eles falaram: não, nós precisamos da palavra. Percebi que o muro é só um muro, é só um edifício, é só uma construção. Se não tiver comunhão com Deus, nada adianta. Os muros haviam sido destruídos por causa do pecado. Agora os muros estavam
mas o pecado ainda estava lá. A única coisa capaz de convencer o homem do pecado é a palavra. Aleluia, Deus. Deus está dizendo nessa noite: pode edificar os muros quantas vezes for necessário. Se não começar a ter comunhão com Deus e viver de acordo com a palavra, é construindo e o inimigo derrubando, é levantando e o inimigo saqueando. Deus está dizendo: a geração que permanecerá intacta é aquela que tem uma comunhão forte com Deus. E não importa o monumento que você construiu, se não tem comunhão com Deus, vira pedra, vira pó, vira ruína. Esse é o Esdras, então, ele fica de frente ao púlpito que ele havia construído para aquele propósito. Ele não precisou falar nada em si. A palavra do Senhor diz que ele então abre o livro da lei. Ele lê? Não, primeiro ele abre. Quando ele abre, o povo se levanta. Aleluia, Deus. O judeu geralmente, ele ouvia a palavra ou algo que fosse referente ao seu ver sentado. E por que eles levantaram? Porque quando se levantava, era reverência dobrada. Aleluia, Deus. Aleluia. A igreja que será marcada Olha isso. por um grande avivamento é a igreja reverente. Aleluia, Deus. Tem gente olhando e vendo só um livro. Tem gente olhando e pensando que é só um exemplar da Bíblia, algo comum e simples. Deus está dizendo: pode passar 2000 anos, continua sendo a palavra. Enquanto a palavra está sendo pregada, irreverente masca chiclete, mas os reverentes jogam fora. Quando a palavra está sendo pregada, os irreverentes ficam buchuchando, conversando, mas os reverentes dão atenção, dá lugar, recebe e é cheio da presença, porque ninguém recebe o que não entende. Eles ouviram. A palavra do Senhor diz que eles ouviram com atenção. Eles não ouviram de qualquer forma. Eles se atentaram ao que estava sendo dito. Sabe quanto tempo que durou esse culto? De 6 horas da manhã até meio-dia. Tinha velho, tinha menino, mas eles permaneceram lá por 6 horas. Ouvindo o quê? Palavra. Aí, mas não tinha nenhuma banda diferente, tinha Esdras com um púlpito de madeira e com a palavra. Porque enquanto houver uma geração que só consegue alugar quando tem artista, que só consegue alugar quando tem famoso, que só consegue alugar em congresso, essa geração será fraca, essa geração não será ousada. Mas quando levantar uma geração que não precisa de cantor, só precisa da palavra, que não precisa de igreja cheia, só precisa da palavra, para ele reverenciar, para ele amar, para ele respeitar, para ele entender e receber, aí haverá uma geração cheia da presença de Deus. Esses dias a pastora falou assim, estava contando testemunho, porque antigamente era só ele e a Nayara, e a presença de Deus descia. E eu me lembro várias vezes, só eu e a Sara, e a presença de Deus descia. Aleluia, Deus. Nós começávamos a orar 6 horas da manhã, orávamos até às 10. E parecia que não tínhamos orado nada, de tanto que o tempo passava. Eu profetizava para ela, ela profetizava para mim, nós lia a palavra, nós louvávamos. Às vezes nós ficávamos o dia inteiro na igreja. Primeiro que não fazer nada, né? Mas a gente ficava o dia inteiro na igreja. A gente cantava, louvava o CD inteiro em Canamares. Inteiro. E a gente sentia a presença de Deus. Aleluia. A gente falava em línguas, sentia a presença. A gente via visões. O Senhor se manifestava. Mas é porque naquela época a gente não se importava com o povo. Aleluia. Hoje
Hoje em dia, tem gente que a voz até muda se tiver alguém diferente. Se eu cantar melhor, alguém vai me ver e a minha agenda vai abrir. Hoje até que tem poucas pessoas, não vou pregar do jeito que eu prego, não. Deixa pra mim dar lugar quando tiver pregador de fora, pastor de fora, pra abrir a minha agenda, pra eu começar a ser famoso. Mas quem tem vida com Deus não precisa de nada disso. Ele só precisa de alguém pra pregar a palavra. De 6 horas da manhã até meio-dia, eles começaram a se prostrar, boca no pó, choro, adoração, e a palavra ia sendo pregada. E a palavra do Senhor diz que os levitas, conforme liam a palavra, eles explicavam para que o povo entendesse. Aleluia, Deus. Sabe o que o Senhor ministrava no meu coração? Deus está levantando os simples. Aleluia. Tem gente que não ganha ninguém porque não está trazendo uma mensagem simples, objetiva e clara. O Senhor está dizendo que aqueles que serão instrumento de Deus para ganhar vidas serão aqueles que sabem para qual público que está pregando. Se você está no meio de um povo simples, procura apresentar uma mensagem simples para que esse povo entenda, para que esse povo compreenda. Tem gente que sai da igreja, não sabe o que foi pregado. Uns é porque não presta atenção, outros é porque não entende o que está sendo falado. É por isso que o Senhor está dizendo nessa noite: é responsabilidade de quem ouve prestar atenção para aprender, mas é responsabilidade também de quem fala pregar uma mensagem que é possível ser entendida. Foi maravilhado para casa, e o povo chorava. Esdras disse: rapaz, não chorem, hoje não é dia de choro, é de alegria. Aleluia, Deus. Vocês que estão indo para casa, preparem a refeição de vocês e divida com quem não tem. Aleluia. Sabe o que o Senhor começar a ministrar no meu coração diante disso? O que Ele tem para você não é só para você, é para você repartir. Aleluia. Tem um monte de gente vivendo no seu mundinho egocêntrico. O que eu tenho é só para mim. O Senhor está dizendo: quem tem Deus reparte. Quem tem Deus compartilha. Quem tem Deus vai entregar para quem não tem. Mas o meu é pouco, vai dividir no meio, mas vai entregar. E eu estou falando no âmbito espiritual, mas também físico. Porque fome espiritual a gente mata com alimento espiritual, mas fome física da carne é com alimento físico. Eles foram para casa se alegrando. Só que quem ouve a palavra com atenção, a palavra começa a surgir efeito dentro dele. Enquanto o ministério de louvor estava louvando, Deus ministrava no meu coração assim: arrependimento versus sentimentalismo. E quando o Senhor falava acerca de sentimentalismo, o Senhor me levou em 2 Reis, capítulo 13, do versículo 14 a 19. A palavra do Senhor vai dizer que Eliseu estava doente. E essa enfermidade foi justamente a enfermidade que o levou à morte. Mas Joás foi até ele, se lançou sobre ele em lágrimas, chorando, e disse: meu pai, carruagens de Israel e seus cavalos. Ele estava, em outras palavras, dizendo: meu pai, o Senhor é autoridade em Israel, referência em Israel, e agora eu vou me perder. Só que se você for olhar para o histórico de Joás é aquele que ele começou uma reforma pela metade. Por quê? Porque ele cuidou do templo, mas não derrubou os altos de Baal. Ele queria dar espaço para Deus, mas permanecer com os altares de Baal. Pela metade. Eu mudo até onde eu acho que é necessário. Eu mudo até onde eu acho que é preciso. Mas com Deus não tem acho nem pela metade. Ou é ou não é. Ou o teu altar é exclusivo de Deus, ou o teu altar é de Baal. Ou você usa os teus lados para adorar a Deus, ou você usa os teus lados para dizer palavras só.
maldizer pessoas. Ou você usa o teu corpo para adorar a Deus, ou você usa o teu corpo para escarnecer e envergonhar o Evangelho. Deus está dizendo, arrepende, não, mas os dois juntos não dá. Ele chora diante de Eliseu. Eliseu diz assim, Joás, pega as tuas flechas no ar. Ele pega as flechas e o ar. Agora abre a janela em direção do Oriente. Em outras palavras, abre a janela em direção à Síria, que era o maior adversário do exército de Israel. A palavra do Senhor diz que então ele coloca a flecha no ar. E o profeta coloca a sua mão por cima da mão do rei Joás. E ele dá uma ordem dizendo assim, atira a flecha. Ele atira a flecha. E é liberada a palavra profética sobre a vida de Joás. Essa flecha é a flecha do livramento. E tu és a flecha de Deus que detonará com a Síria. A flecha foi lançada. Nós olhamos para essa palavra e o que nós imaginamos? Se a flecha foi lançada em direção à Síria, já está ganhando a batalha. Sim ou não? Já está ganhando. Deus já fez a promessa. Só que essa flecha, ela não caiu lá na Síria como um míssil para detonar o exército sem que Joás fizesse nada. A palavra do Senhor diz então que depois que o profeta direciona essa palavra para Joás, ele continua dizendo, pega as outras flechas e fere a pedra. A palavra do Senhor diz então que Joás ele lança 1, 2, 3 e para. Só que tinha mais flechas para ser lançada. Só que quando ele para nas 3, o profeta Eliseu fica irado. Diz assim, mas por que você lançaste só 3? Você lançou só 3, então você vai ter só 3 vitórias em cima da Síria. Você poderia ter lançado 5 ou 6. Irmão, mas o que tem a ver essa palavra? Todo aquele choro de Joás não adiantou nada. Porque Eliseu ele conhecia, mas o Deus de Israel ele não conhecia. Quem não tem comunhão com Deus não consegue entregar nada com intensidade. Quem não tem comunhão com Deus não consegue lançar tudo que tem. Ele lança a primeira flecha, ele lança a segunda flecha, ele lança a terceira flecha, mas ele desiste mesmo estando com a chapa cheia. Mas quem tem tudo para entregar para Deus, quem tem comunhão com Deus, dá 6 horas da manhã e ele está ouvindo a palavra. Dá 7 horas da manhã e ele está ouvindo a palavra. Dá 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, meio-dia, e ele continua incansavelmente ouvindo a palavra. A promessa pode ser grande, mas você recebe na intensidade com que você entrega. Deus ele fez a promessa, ele cumpriu. Joás de fato venceu 3 batalhas contra a Síria, o resto não. Porque você alcança as promessas de Deus na medida que você entrega. Santo Deus. Aleluia, Deus. Aquela pessoa que ela é só sentimental, ela não entrega com intensidade, porque logo vem o desânimo. Na primeira ela tem fé, na segunda ela já está em dúvida, na terceira ela já não acredita em nada. Santo de Israel. Mas quem quer manter uma comunhão com Deus, ele continua ouvindo. Ah, mas só eu o Pentateuco, mas ele está lá ouvindo. Ah, mas a palavra é muito simples, mas ele está lá observando. Ele está lá absorvendo. E é por isso que todas as vezes que ele termina de ouvir a palavra, gera um impacto nele. Aleluia, Deus. Em Joás não gerou nada, porque ele não tinha nem comunhão nem intensidade. Mas com o povo de Israel, depois do primeiro culto de 6 horas ininterruptas, eles pediram mais um culto. Meu Deus, olha aí.
Eles foram até os sacerdotes e disseram: nós queremos mais da palavra. Olha isso. Quando eles abriram a palavra, estavam falando justamente da festa das barracas, que foi feita a última vez por Josué. Sabe o que o povo faz? Vamos para alguns dos campos, vamos armar nossas tendas, porque nós vamos voltar aos nossos princípios. O efeito da palavra te faz voltar aos teus princípios. A palavra, ela causa um efeito impactante. Nós não conseguimos viver da mesma forma que nós estamos vivendo hoje. Nós começamos a sentir saudade da época que nós orávamos com intensidade, da época que nós adorávamos com intensidade, da época que tinha só 3 pessoas, mas quando abria a boca para louvar no playback, a unção de Deus descia. Deus está dizendo: só volta aos princípios quem ainda ama a palavra, porque para entender a palavra tem que dar atenção a ela. Glória a Deus, aleluia. Eles fizeram Aleluia, Deus. Glória. um dos impactos da palavra: voltar aos princípios. Aleluia, Deus. Primeira palavra te confronta. Repita comigo: primeiro, a palavra me confronta. Aquele povo, eles começaram a chorar porque eles viram que eles estavam muito longe da realidade que o profeta, que o sacerdote estava vendo ali. Eles viram que eles estavam totalmente distantes, pastor Giovanni, de tudo que continha na palavra. Eles viram que eles estavam fazendo ao contrário. A palavra primeiro, ela vai te confrontar. Mas nós estamos vivendo em uma época que as pessoas ouvem a palavra, sabem que não está de acordo com a palavra, mas simplesmente viram o rosto e diz: a palavra que se adequa a mim. É o pastor que tem que mudar essa pregação. É a igreja que tem que começar a pregar de forma diferente. Não é assim que estão pregando? Santo Deus. Eles querem um evangelho liberal. É um evangelho acessível. Cadê a palavra acessível? Qual é a palavra acessível que eles querem? É aquela palavra que acalenta o pecado deles. Mas o salmista disse: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Tem oração sendo interrompida porque tem pecado sendo guardado. Tem pecado sendo acalentado. Santo Deus. Mas aí aquele povo é confrontado, vai para casa chorando, e eles não se conformam com a situação. Tem gente que fala: eu não consigo mesmo chegar a esse nível aqui da palavra, então eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Existem dois tipos de pessoas, 2 grupos de pessoas dentro da igreja: aqueles que ouvem a palavra e mudam, e aqueles que ouvem a palavra e se conformam com a situação em que ele está. Para ele, a palavra que tem que se adequar a ele. Pastor que se vire, profeta que se vire, pastor. Deus, se Deus me ama, Ele vai me aceitar do jeito que eu sou. Se Deus me ama, Ele vai me aceitar com minhas manias, com as minhas palavras, com a minha rebeldia. Deus está dizendo: eu amo a tua alma, mas eu não amo o teu pecado. Eu amo a tua alma, mas eu não amo o teu gênero difícil. Deus está dizendo: se você quer ter comunhão comigo, deixa eu te moldar, deixa eu tratar. Começa a andar conforme a minha vontade. Começa a ter desejo de viver conforme o teu Deus. A nossa geração faz um esforço gigantesco para parecer. Mas para parecer com Deus, ele custa uma vida. Mas maravilhoso, Deus. Nossa geração consegue se adequar a qualquer modinha, qualquer moda. Santo Deus. Muda, oscila. Mas guardar os princípios da palavra, Aleluia, Deus. guardar os princípios de Deus, é para quem quer Deus. Só aí chorava porque ele não queria Deus. Ele queria o livramento que tinha de Deus através do profeta. Não é quando ele pensou: Eliseu vai morrer, já era. Quando a voz
isso deveria nos preocupar, porque as vozes proféticas estão se calando, mas Deus está levantando os seus arautos. Deus está levantando os homens e as mulheres que tocarão o chofar na guerra, para dizer que ainda não acabou, só está começando. Primeiro impacto da palavra, ela te confronta. Segundo impacto, ela te transforma. Ela causa sede em você. Nos outros dias eles foram procurar, se aprofundaram mais na palavra, e conforme eles iam se aprofundando, Deus ia moldando. No capítulo 9 diz que aquele povo agora, eles estão jejuando com panos de saco. Jejum junto com pano de saco significa arrependimento. Aleluia. Eles estão chorando. Arrependimento no hebraico, ele tem um significado muito forte. É da raiz da palavra hebraica natu. Mas significa mudar de direção. Mudar de direção. Aleluia, Deus. Só que no grego é metanoia, que significa mudança de pensamento. Então nós entendemos que essa palavra é totalmente autoexplicativa. Aleluia, Deus. Porque quem se arrepende muda. Aleluia, Deus. Se eu digo que me arrependo, mas eu continuo na mesma direção, com o mesmo pensamento, não é arrependimento, é sentimentalismo. Se eu choro, mas não tem mudança, é sentimentalismo. Se eu choro, mas não tem mudança, é emocionalismo. Mas quando eu começo a me derramar diante do Senhor, e meus pensamentos começam a mudar, eu mudo o meu direcionamento, eu mudo minha direção, eu não ando mais segundo a minha direção, eu ando segundo a palavra. Deus, ele começa a agir em mim, a minha história é mudada. A palavra do Senhor diz que aquele povo, eles agora começaram a dispensar os estrangeiros. Eles começaram a se separar, se reservar de volta para Deus. Nós somos jardim fechado. Sabe o que significa isso? Propriedade peculiar de Deus. Mas nós estamos fazendo do jardim fechado de Deus parque de exposição. Qualquer um entra e faz o que quer. Qualquer sentimento me tira do foco. Deus está dizendo para nós nessa noite: é tempo de voltar a ser propriedade peculiar, particularidade de Deus. Deus está dizendo nessa noite: os muros estão construídos, os muros estão levantados, mas o que mantém os muros intactos é a comunhão com Deus. Aonde tem comunhão com Deus, a destruição não vem. Aleluia! Nessa noite o Senhor está nos chamando para nos voltarmos à palavra, nos voltarmos para Deus. E quando nós nos voltarmos para Ele, nós vivenciaremos o que não vivenciamos ainda. Nós começaremos a enxergar coisas que ainda não enxergamos. Deus está dizendo nessa noite: o que precede o avivamento é arrependimento. Arrepender é mudar de vida. Cadê a igreja que está disposta a mudar? Eu poderia pregar aqui a noite inteira, mas como eu já disse nessa noite, a palavra de Deus, ela é poderosa. Mas para que ela venha surtir efeito, para quem ouve, ela precisa ser absorvida. Aleluia, Deus. Aleluia. O Senhor está chamando a nossa
nossa atenção para nós começarmos a adotar avivamento como estilo de vida. Nós não estamos falando apenas de um culto avivalista, nós estamos falando de um estilo de vida. Eles mudaram. E às vezes nós passamos por um culto avivalista e nós não mudamos. Nós corremos, nos derramamos, choramos, mas não mudamos. O Senhor está chamando nossa atenção nessa noite para mudança. Aleluia! Naquele culto não teve bateria. Naquele culto não teve nenhuma atração artística. Naquele culto só teve palavras e vidas sedentas por Deus. Eu não estou nessa noite nem menosprezando os nossos levitas, ou os pregadores, ou os nossos eventos. O que o Espírito Santo está dizendo nessa noite é que nada disso é tão importante quanto a nossa comunhão e a nossa vida. Ou melhor, todas essas coisas elas não têm relevância quando nós não temos comunhão com Deus. Por quê? O levita pode cantar, o cantor pode adorar, ele pode receber e eu posso permanecer da mesma forma. Se eu não tiver uma vida de comunhão com Deus. O pregador pode vir aqui e trazer a mensagem expositiva mais forte que você já ouviu em toda a tua história. Mas se nada disso for absorvido por você, o pregador vai ser transformado, você vai ficar da mesma forma. Nós podemos vir em um culto, em um congresso, e sermos cheios da presença de Deus. Mas se nós não preservarmos essa presença e mudar as nossas atitudes para que a presença de Deus permaneça, amanhã nós estaremos igual um sino que só faz barulho, mas não tem nada. Nessa noite o Senhor está nos alertando a fazer barulho, mas ter conteúdo. Deus, Ele não te chamou para sino, que só faz barulho, mas não tem conteúdo. Deus te chamou para fazer barulho com o conteúdo que há dentro de você. Se tem presença de Deus, tem barulho, o barulho surge efeito. Porque quando louva, a presença de Deus desce. Quando prega, Deus começa a agir de uma forma poderosa. Deus está dizendo, precisamos nos atentar para a profundidade. Precisamos nos atentar para a profundidade e parar de nos iludir com superficialidade. Santo Deus! É uma palavra muito simples, mas uma palavra muito necessária. De tudo que eu falei aqui nessa noite, o que Deus tem para nós, para o nosso coração, se resume em uma única palavra: arrependimento. Aleluia, Deus! Eu quero dizer fortemente ao meu coração: você precisa voltar a pregar sobre arrependimento. Aleluia, Deus! Pai Santo, Jesus! E eu alerto a todos os pregadores, ministros do Evangelho, pessoas que têm ministério: volte a pregar sobre arrependimento. Glórias a Deus! A mensagem de João Batista era arrependimento. A primeira mensagem de Jesus foi o que? Arrependei-vos, porque é chegado. Aleluia, Deus! Quando João Batista surgiu no deserto pregando, a mensagem era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Pedro termina o seu discurso após ser cheio da presença de Deus, que as pessoas perguntam para ele o que deve ser feito, para eles também receberem, o que ele diz? Arrependei-vos. Aleluia, Deus! E o que eu acho mais interessante aqui na palavra, nessa palavra que nós pregamos nessa noite, é que em nenhum momento, já vou entregar, passei hoje, em nenhum momento Aleluia, Deus! nós ouvimos Neemias, Esdras ou qualquer outro sacerdote ou líder espiritual daquela época dizendo: vocês precisam se arrepender. Aleluia! Você vai ouvir eles pregando o quê? A palavra. Sabe por quê? Quando nós temos consciência, nós fazemos a autoanálise e sabemos exatamente do que nós precisamos. Não precisa alguém dizer para você nessa noite do que você precisa. Talvez você está dizendo: essa palavra não é para mim. Eu já estou tão bem com Deus. Mas realmente não preciso eu apontar para ninguém nessa noite e dizer: você precisa se arrepender. Porque um dos impactos da palavra
palavra é fazer com que cada um de nós faça uma autoanálise da nossa vida e comecemos a analisar se nós nos enquadramos naquilo que está sendo falado. Talvez essa mensagem não era o que você queria ouvir nessa noite, mas nada do que nós precisamos receber pode ser liberado sem antes nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu não poderia nessa noite pregar acerca de cura sem antes dizer que precisamos ter comunhão com Deus. Se eu não tenho comunhão, eu não tenho fé. E sem fé é impossível receber qualquer milagre que seja. Amém? E nessa noite eu quero agradecer a minha oportunidade. Quero apostar para a pastora ou para o pastor. Glória a Deus. Amém? Quantos estão posse dessa palavra nessa noite? Glória a Deus. Que Deus abençoe a evangelista Samara. Amém? Uma palavra linda para os nossos dias, né? Necessária, precisa, que venhamos sair daqui nessa noite com essa palavra guardada em nossos corações. Amém? Irmãos, só mais uma vez está alertando. Amém? A gente observa durante o culto muita conversa, muita andação, gente no celular, e acaba que vai tirando foco. Amém? Então já tem os cultos que a gente vem pedindo aos irmãos, conversa demais, amém? A gente está dando a liberdade aos obreiros, intercessores que estão por aí. Se passar, pode puxar o celular da mão, tiver em Facebook, WhatsApp, conversinha, pode puxar o celular e entregar para nós. Irmão, tá demais, amém? A gente fica olhando ali a Samara aqui suando para trazer uma palavra, o povo no celular e rindo, os jovens, e a gente está observando, amém? Então você que é pai, se puder, bota seu filho no celular, que aí vai ser melhor. Amém? Porque tem pai também que não gosta de chamar atenção. Aí chama atenção, eu não gosto, fala com o meu filho. Não gosto de chamar atenção do meu filho, então bota ele do seu lado, amém? Porque tá demais, a gente fica ali só olhando, muita conversa. A Esther, eu tô de olho nela. E vai chegar uma hora que vocês vão ver ela bem ali sentada no altar, todo o culto, que ela conversa o culto todinho. Viu, Esther? Lohane, então vocês são do Ministério de Louvor, são levita, canta aqui na frente, são de grupos da igreja. E é o culto todo conversando, irmãos. E isso é muito ruim. Ela está falando da palavra. O diabo está tentando arrancar a palavra da igreja. A gente vai ouvindo ao culto, mas se a gente não absorve essa palavra, você sai com fome. Aí daqui a pouco, estou desanimado, estou em depressão, quero me matar, não estou achando bom o culto. Claro, irmãos. Só tem um momento no culto que Deus alimenta a gente, é na hora da palavra. Mas acha que você está aqui assim, Senhor, cura a minha vida. Você está sendo alimentado? Não, você está só adorando, você está se emocionando às vezes. Porque quem está adorando na hora da palavra está com sede de ouvir algo de Deus. Aí a gente se emociona aqui no louvor, e quando o pregador está pregando, a gente está lá, e conversinha, troca celular. A gente está observando, irmãos, e é muito chato. A gente chama a atenção no particular, mas tem hora que tem que pegar o microfone e chamar no público. Amém? Então tá demais. Os jovens da igreja, eu estou de olho em cada um. Amém? Então assim, fica chato, a gente chama. Já é difícil as crianças, eu não falo das crianças, porque crianças, irmãos, elas escutam essa palavra aqui, se perguntar, elas não sabem nada. São crianças que não entendem nada ainda, vão começar a ter um entendimento a partir dos 9, 10 anos. Mas umas crianças de 12, 13, 14 anos, 20 anos, irmãos, já é demais, amém? Então vamos conversar com os nossos filhos. A Esther não é falta de conversa não, viu? Porque ela sabe, chega em casa, ela ouve, é cartilha. E mesmo assim está ali, conversando. E a gente vem para a igreja, a gente tem que prestar atenção no culto, a reverência, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, os jovens. Então os obreiros da igreja estão com aval, amém? Está com a liberdade de chegar, cala a boca aí, amém? No meu tempo, irmão, quando eu era criança, assim, que eu estava conversando direto, pastor Fabrício lembra? Ele era aquele que chamava minha atenção no culto, ali, evangelista Nayara, né? Quantas vezes nós já foi chamar a atenção assim no microfone? Evangelista Nayara, 10 por conversa. E hoje ninguém mais chama a atenção de ninguém, vira uma bagunça, irmão, no culto. E é tão chato. A gente prepara uma palavra para entregar para a igreja, tem um andando, tem um rindo. E acha engraçado o menino. E acha engraçado quem está em cima, quem está embaixo. E a palavra, irmãos. Então, assim, a palavra de hoje foi tão forte, arrependimento. Se você não absorver essa palavra, engolir assim, e dizer eu quero mudar, você não vai mudar nunca. Você vai ficar 20 anos na igreja sendo a mesma pessoa. Porque a palavra só muda quem abre o coração para absorver ela. Não sai dessa aqui pensando, a palavra foi tão forte hoje que eu vou mudar. Você só muda se tu tiver a atitude de engolir a palavra que foi pregada. Porque a Bíblia diz que uma semente foi lançada,
Aí o diabo vai lá e rouba. E como que ele rouba, irmão? Rouba assim, com o outro que está dando lugar para conversar, com o celular que você está vendo. Será que ele postou agora aqui no Instagram? Né? Quem dera se tivesse todo mundo com o celular transmitindo, né? Cada um pegasse o Instagram e transmitisse a palavra, isso é bom. Porque o tanto de seguidor todo mundo tem, todo mundo ia estar vendo a palavra, mas não. Porque se estiver transmitindo, transmita a palavra, transmita no WhatsApp, no Facebook, agora para ficar vendo coisinha, irmão, conversando. Tá demais. Amém? Não é de hoje, não. Tem cultos e cultos vindo, os irmãos aí no celular, crianças, adolescentes. Então, assim, vamos tentar organizar o culto para a gente adorar, servir no culto, né? Então, tem dia que a gente vê assim, o povo, que culto hoje foi bom, meu Deus. Aí fica falando um ano daquele culto. 300 anos atrás. Os outros cultos não foram por causa de você. Porque naquele dia você veio se feliz. Tem dia que, né, tem 5 crentes que falam assim, hoje eu vou adorar, só 5. E aqueles 5 vêm e adoram. Mas aí tem outro culto que os 20 já vêm e falam assim, não quero nem estar no culto hoje. Aí começa a conversar. Então o culto vai ser bom, todo culto, se a gente todo culto vir para cá. O exemplo que a Samara deu aqui, eu e a Mayara ir para o culto, a gente passava o culto todo dia adorando. Aí tinha como dar errado? Não. Dava lugar, uma profetizava, outra caía, e era bom. Mas no dia que a gente ia para conversar, não acontecia nada. A gente saía dizendo que o culto foi ruim. Ruim foi nós duas, e conversou o culto todinho. Então o culto vai ser bom para quem adora. O culto vai ser bom e vai sair alguém arrependido aqui, quem comeu a palavra, quem engoliu ela, quem deixou a palavra transformar, quem saiu daqui entendendo, eu preciso mudar, arrepender, mudar, irmãos. É sair daqui, não é pulando, não. Eita, hoje eu pulei, o culto foi bom. Hoje eu não pulei, então foi ruim, não. Melhor dia é o dia que tu não pula, porque no dia que pula, não te esquece tudo. É o dia que você sai daqui, hoje uma pastora pegou, hoje a Samara trouxe uma palavra dura. É esse o melhor dia. A gente chega em casa e fica pensando, meu Deus, eu poderia ter sido melhor nesse culto. Olha só, 9h45 da noite, 9 horas, a gente veio para cá 7 horas, né? Aí o Diogo chegou 6, aí você fica pensando 6, 7, 8, 9, 3 horas e 45 minutos dentro de um lugar e não acontecer nada na minha vida, irmãos. O que está adiantando? Se 3 horas e 45 minutos na sua vida não está mudando nada, o erro não é a igreja, não é o culto, é você. Saia daqui hoje dizendo, Senhor, eu preciso mudar, preciso adorar no culto. Tem dia que a gente não está bem, não, tem dia que a gente está cansado, eu entendo, mas cansaço não é desculpa para ninguém adorar, não, irmão. Cansado, quantas vezes eu com dor ali sentado, mas está no culto, olhando pelo menos para quem está aqui, prestando atenção, comendo alguma coisa, absorvendo alguma coisa. Quantas vezes com dor, passando mal bem, mas estou ali, ligado, tentando absorver o que está sendo pregado, falado. E a gente vê aqui um descaso nas oportunidades. A pessoa tem oportunidades, irmão, anda, conversa. Parece que ainda um pouquinho na hora da palavra a gente consegue, né? Ficar um pouquinho absorvendo. Mas, irmão, desde quando começa o culto, 7 horas até 8h30, que é a hora da palavra, é muito descaso com quem está dando saudação, com quem está louvando o hino. E não é de hoje que a gente observa isso. Eu já cansei de ver pessoas louvando aqui, irmãos, vamos adorar. E os irmãos conversando, andando. A pessoa prepara uma saudação, traz uma saudação aqui de 5 minutos, 10 minutinhos. E a igreja não consegue ficar ligada na saudação do irmão. Isso é muito triste, é muito chato. Então, assim, vamos ter mais reverência na casa de Deus. Vamos prestar atenção. E é interessante que em qualquer ambiente a gente se comporta. Uma vez nós estávamos no hospital, meu esposo tem uma gente falar alto. E ele falou um pouco alterado, uma pessoa saiu e falou, por favor, você está no hospital. E com ignorância, presta atenção. Aí na igreja, não gosto que mandou calar a boca. Vai lá numa câmara, no tribunal, todo mundo quietinho, até quando dá nós andando com medo de fazer barulho. Chega no hospital, a gente se comporta. Chega numa clínica, a gente entra toda educada. Aqui vem, pensa que não é crente, né? Porque chega aqui na igreja fica assim, ó. Vai, pensa, vai, irmão. E nem se preocupa, será que tem alguém dando uma saudação lá, né? Não, e sai andando, se não na igreja. Não está aqui falando. Porque parece que o culto, irmão, só é quando você está aqui. Foi bem pregado aqui hoje. Pode olhar para mim, cara feio. Pai e mãe é para brigar. E hoje é dia da gente prestar atenção e absorver mais o culto. Amém? Está na hora de nós chegar e falar, eu estou na igreja. Alguém vai conversar com a gente e fala, espera, daqui a pouco vamos ali na conversa. Eu prefiro que você pegue na mão desse amiguinho seu, vai bem ali do lado do banheiro e conversa. Mas bota tudo para fora. E quando entrar aqui, igual na escola, não tem aquele negocinho de zip? Passa o zip e pronto, agora só depois. É melhor, irmão, porque quando tu conversa, você está atrapalhando quem está falando. Porque quem está pregando aqui está olhando para todo mundo e é triste. Pode perguntar para quem prega que é triste. Você está pregando, aí você olha e está lá, duas pessoas nem aí para você. Olha para o outro lado, mais outros nem aí para você. Não é triste. A gente ora, jejuma, chora. Meu Deus.
Então aprenda uma coisa, o culto não começa quando você pega o microfone, o culto começa quando tu entra por essas portas. Sentou na cadeira, tenha atenção. Ah, mas era o Arthur que estava dando a saudação. Presta atenção no que o Arthur está falando. Às vezes aquele versículo era a resposta que tu buscou. Ah, mas o Júnior só leu o versículo. Às vezes aquele versículo era o que Deus queria falar com você. E a gente está nem aí. Se perguntar qual versículo o Júnior leu, ninguém sabe. Qual foi a pregação da meu livro de sexta-feira? Ah, sei lá. Por isso que a tua vida não está andando, porque tu não sabe o que Deus está falando com você. Eu venho para o culto para Deus falar comigo. O que Deus falou com você domingo? Sei lá, pastor, era a palavra para a semana. O pastor Jorge sempre fala. Domingo a gente tem o costume de dizer a palavra que vou levar para a semana. Pergunta para alguém a palavra da semana de domingo. Ah, eu nem lembro. Irmãos, vamos vigiar. Vamos prestar atenção. Se a gente quer ser crente, vamos ser de verdade. Se a gente vem para o culto, vamos servir de verdade. E eu vou falar uma coisa aqui que é verdade. Às vezes é quando a gente vem para o culto no dia mau, no dia que está ruim. Porque quando a gente está triste, é o culto bom. Que a gente presta atenção em cada lágrima. O irmão chorou aqui na frente, a gente pensa, ai, Deus deve estar falando comigo. O irmão canta e dá, você fala, ai, como Deus está falando. Mas no dia que nós vem bem para a igreja. A gente vem tão bem que a gente acha que não precisa do louvor, da palavra, de ninguém, de uma oração, de um abraço. Mas quando a gente está mal, a gente já fica assim, Senhor, será que é o tocador? Será que é o pregador que vai me dar um abraço que cura? Será que a pastora vai profetizar para mim? Quando está mal, mas quando está bem, não está nem para nada. Cuidado, que na hora que Deus ele vai te deixar nos três, para não chegar aqui e valorizar o culto. Adorar com a alma, se santificar, buscar. Irmão, é 2 cultos na semana que a gente tem, só sexta e domingo. Você tem mais um monte de dia aí para ficar à toa se você quiser e conversar. O culto acaba 9h30, a gente fica aqui às vezes até meia-noite. Você pode conversar até meia-noite o que você quiser. Agora, durante o culto, o que custa a gente guardar algumas coisinhas? Às vezes é impossível porque a gente conversa algumas coisas no culto, mas não tem coisa muito desnecessária. Vamos guardar mais algumas coisas depois do culto, nós conversamos esse assunto. Porque senão vai chegar uma hora que a nossa igreja vai ser mal falada pela falta de organização dos cultos. Porque a gente não está organizado. A gente não está dando melhor para Deus. E é tão triste, eu e meu esposo como líder, se a gente vê e não corrigir isso aqui na igreja. A gente não dá o melhor. O que é o seu melhor? É isso que a gente deu hoje nesse culto de sexta. Esse é o seu melhor. 2 dias na semana, procura. A semana tem 7. Aí Deus fala assim, dá 2. O melhor que tu tem 2. Os outros 5, dorme, assiste Netflix, vai na casa do amigo. Mas 2 cultos. Sexta e domingo a gente não pode se entregar, a gente não pode adorar, a gente não pode prestar atenção numa saudação que alguém está dando aqui, não pode prestar atenção no louvor que está sendo louvado aqui. É triste, irmão, a gente precisa rever os nossos conceitos, porque a vida de alguns vai melhorar, mas a de alguns vai para trás. Então não fica questionando a Deus por que fulano está prosperando e você não, por que fulano está bem e você não, por que dá um dia e tal fulano, não. Questione você, não questione o culto, o pastor, a igreja, questione você. Como eu estou sendo para Deus? O que eu estou entregando para Deus? Não deixe nada e ninguém tirar você do fogo. Não deixe nada e ninguém tirar você da presença. Não tem nada mais precioso na vida da gente do que a presença de Deus. Nada. Então nada troca a presença de Deus. Então se eu tenho um momento de vir aqui para um lugar onde a presença é manifestada, aonde a gente pode ter liberdade de adorar, vamos adorar. Pastora, eu estou cansado, fica sentado, mas adora. Ah, pastora, eu estou com uma dor aqui. Venha com essa dor mesmo, mas adora. A gente não pode botar desculpa, porque, irmão, a gente vai para todo lugar doente. Eu falo de mim mesma, doente, a gente trabalha, eu já vi gente trabalhar quase morto, porque eu tenho que vir, né, que eu trabalho por conta, se eu não vir, vai. Agora vê se vem pro culto, irmãos. E se vier, é me curando de quando entra até sair. A gente é assim. Tudo que é para Deus é ruim. É o pouco, é o pior. A gente já dá para Deus uma sobra, né? Que é 2 horas e pouco que a gente dá na sexta, 2 horas e pouquinho no domingo e só. É uma luta, a gente fica mendigando os irmãos dele, vamos sim. Não era para a gente ficar mendigando crente, não era para a gente ir atrás das almas que não conhecem Deus. Mas a gente está chegando numa série que a gente prega para crente. Evangeliza os crentes. Implora para os crentes vir para a igreja. Era para os crentes implorar os ímpios para vir para a igreja. Era para nós crentes implorar os ímpios para ouvir a palavra. Mas não, é nós crentes que imploram o outro crente vir para a igreja. Vem, irmão, pelo amor de Deus, vai ter um culto aqui de pregação. Vem, irmão, terça-feira é oração, nós vamos orar por você. A gente implora para orar pelo crente. Para Deus mudar a vida dele, a gente implora para isso. Era para o crente dizer, eu vou, que pensa, eu vou orar por vocês, ora por mim, vamos orar pelos outros. Mas não,
mesma coisa. Cada dia que passa, a gente está vendo lá fora o mundanismo. A facilidade está bem pregada aqui, irmão. E eu vou dizer, não, vai chegar uma época que ninguém vai querer vir para a igreja, não. Porque a igreja hoje, você liga o Instagram, liga qualquer rede hoje, sua igreja está em casa, né? Não precisa ir para a igreja, não. E a pregação, eu vejo lá nos meus posts direto, um bando de gente pregando errado. Fica em casa mesmo, que hoje eu tenho uma palavra para você. Precisa ir para a igreja, não. A igreja é você que começa a confusão. Cuidado, que um dia vai chegar, não vai ter mais igreja mesmo, não. Mas aí essas pessoas vão estar doentes lá fora. E se você não tomar cuidado, tu vai ser um doente lá fora também. Então valorize a palavra pregada, valorize o seu tempo com Deus, valorize o culto. Falo por todos nós, irmãos, do altar até a portaria da igreja, toda a igreja. Vamos tentar ser melhor. Né? Isso eu já venho falando que há uns 2 meses aqui na igreja. Várias pessoas chamando as nossas atenções aqui na igreja. Pregador de fora pregando, dizendo, irmão, olha pra cá, só um minutinho, gente. Não conversa, isso é muito feio. Pra nós, crentes. O que custa a gente ficar um pouquinho calado só para ouvir Deus falar? Se você tem um problema, irmão, de conversar com alguém, não senta perto de ninguém. Senta longe de todo mundo. Ó, as cadeiras aqui na frente, ó. Senta bem aqui na frente. Pastora, tá difícil, senta num hangar onde não tem ninguém. Ó, fileira vazia, senta lá. Mas se você tem dificuldade, faça isso. Mas não sente perto de ninguém para ficar conversando, porque é muito ruim. Enquanto você conversa, você perde algo que Deus está falando aqui. Amém? Amém, irmãos? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se for de pé, vamos orar agradecendo ao Senhor. Amanhã nós vamos ter um evento aqui com as crianças, irmãos, 1h, e foi desmarcado, amém? A gente vai rever outra data, vamos estar fazendo um evento. A pastora Nete, que é uma pastora amiga da Camila também, ela abençoa a igreja com pula-pula e uma piscina de bolinha para a gente fazer as crianças. Só que a gente quer preparar um evento mais organizadinho, tá bom? Então a gente vai ver uma data e vamos estar falando para os irmãos. Domingo não vai ter a EBD, tá bom? Domingo não vai ter a EBD porque vai ser a vigília lá no Pedregal. Parte da igreja toda vão, amém? Então provavelmente nós devemos sair de lá umas 4, 5 horas da manhã ou até mais, né? A vigília vai iniciar mais tarde, da outra vez foi às 8, mas dessa vez vai ser 10 horas da noite, então provavelmente vai se prolongar um pouquinho. Nós vamos lanchar e até chegar aqui fica mais difícil para que todos venham, né? A gente prefere que vocês durmam domingo para no outro domingo nós estar aqui, amém? Então domingo não tem EBD, amanhã não vai ter o evento com as crianças, para os irmãos não confundir, tá bom? E domingo à noite nós temos o culto aqui da família, amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos.